E aí, meu povo, tá no papo, está no ar. Sejam muito bem-vindos, minha gente. Hoje eu estou aqui, olha, emocionadíssimo, porque esse encontro eu já tinha planejado. Esse é mais um daqueles que eu já havia planejado desde o começo, quando eu comecei a botar o projeto no papel e receber vocês dois aqui, gente. Ó, foi o primeiro casal. Uhul! Que eu estou recebendo aqui hoje, Patrícia e Jacome, né? Os dois foram meus professores no Rema Brasil e eu quis trazer os dois hoje para abençoar a vida de vocês, né? Com muito conhecimento, para a gente tirar dúvida. Enfim, eu acredito que esse vídeo de hoje, né? Ele vai ser edificante para vocês e vocês vão tirar muito proveito dele. Certo? Então, assim, eu queria muito que vocês se apresentassem, né? Que vocês dessem essa honra a essas pessoas que estão aqui nos assistindo, né? E contassem quem são vocês. Ok. Eu começo, tá bom. Só para dizer a vocês, né, que ela falou que nós dois fomos professores dela, mas eu fui a preferida, tá certo? Só para vocês estarem sabendo. Eu não vou entrar nessa disputa agora. Então, gente, meu nome é Patrícia, né? Sou casada com Giacome, com o homem mais lindo do mundo. E nós temos 26 anos de casados. Pode até não parecer, né? Porque somos novinhos, mas já temos 26 anos. Temos 2 filhas. Uma delas já é casada, então temos conselhos também, né? De como ser sogra, sogro. Então, uma delas é casada e a outra tá aí no caminho para isso. Quase lá já. Né? Então temos, como a Patrícia falou, 2 filhas, eu brinco que é um genro e meio, porque uma já está casada, a outra está ali no período de experiência, né? Mas graças a Deus pela nossa família. Eu sou pastor, Patrícia me auxilia no pastoreio, nós supervisionamos algumas igrejas na região da Grande João Pessoa, somos professores também da Escola Bíblica Rema Brasil, e é uma honra estar aqui, né? É um prazer imenso estar com você aqui, principalmente estar aqui nessa mesa com esse bolo. Maravilha, você vai estar aí recebendo, mas depois você não vai comer o bolo que eu vou comer. Bom demais estar aqui com vocês. Ai, gente, eu que agradeço. Estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Deus acrescente 100 vezes mais, assim, por vocês estarem aqui também nessa construção desse projeto, desse sonho, né? E ser um dos primeiros, né? Um dia quando eu chegar lá onde o Senhor tem guardado para mim, eu vou me lembrar desse momento com muito carinho. Então, vamos começar, né? Como vocês viram o título, né, que eu coloquei lá, eu vos declaro marido e mulher. E agora? O que é que a gente vai fazer, né? Depois que termina a cerimônia, o casamento, aí todo mundo vai pra casa, os noivos vão pra lua de mel, e quando chega em casa, e agora? Como é que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai trazer hoje esclarecimentos pra vocês e eu espero que vocês aproveitem o máximo. Bora começar, né? Hoje, sim, por sinal, esse conjunto que está na mesa, né, a folha Costela de Adão, antes que foi em homenagem a ele, a Adão, né? Então, Adão, primeira criação do Senhor, então conta pra gente qual foi o propósito original de Deus ao criar Adão e Eva. Então, antes de responder a pergunta, eu quero lhe parabenizar pelo programa e pelo tema. A família hoje tem sido bombardeada de várias maneiras e como é bom nós estarmos firmados na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é um manual. Eu não sei se você, assim como eu não gosto de ler manual não. Eu vou mais no intuitivo, mas aí quando o negócio aperta eu recorro ao manual. Mas no que diz respeito à palavra de Deus, nós devemos correr para o manual primeiramente e aí nós vamos evitar muitos danos na nossa vida. Um equipamento não deu certo, você trabalha e compra outro. Mas a sua família não. Família a gente não troca por nada. E vindo para a pergunta, né, do plano original de Deus, Deus ele é muito sábio, né? Deus na realidade ninguém ou nada se compara a Deus. E na sua sabedoria ele criou o homem e ele criou a mulher. E Deus fez com que no homem tivesse algumas características dele e na mulher também tivesse outras características de Deus. E essa unidade, homem e mulher, eles expressam a plenitude do Criador, a plenitude do Pai. Mas quando Deus colocou Adão no jardim, ele foi muito claro. E quando nós queremos aprender sobre a origem da família, nós recorremos lá a Gênesis 1, Gênesis 2, e nós vamos entender o plano original de Deus. É que o homem e a mulher vivessem em harmonia
e agradassem a Deus por viver naquilo que Deus criou para eles viverem. Uma vida de paz, uma vida de igualdade, uma vida de respeito, uma vida de amor, adorando a Deus, adorando ao Criador. Um homem com uma mulher. Isso mesmo. Então, e Deus, primeiro ele criou o homem, né? Mas ele viu que não era bom que o homem estivesse só. A gente sabe, mulheres, que não era bom mesmo que ele estivesse sozinho. Não, realmente não era bom, não. Então ele criou mesmo a mulher para que fosse auxiliadora, para que estivesse auxiliando, para que estivesse ajudando. Então esse é o propósito original de Deus. Um homem e uma mulher, para que eles pudessem multiplicar, frutificar, cuidar, né, de tudo aquilo que Deus deixou. Eu costumo até dizer que o Jardim do Éden, né, quando Deus criou o homem e a mulher, ele já tinha planejado tudo. Ele tinha criado tudo, ele tinha criado lá as frutas, ele tinha criado os animais, todas as coisas. E eu costumo dizer que é do mesmo jeito quando você, mulher, está grávida, né? Você prepara todo o enxoval esperando o bebê nascer. Ele não se preocupa com nada, mas você já tem preparado tudo. E Deus, ele preparou tudo para que eu e você vivesse num ambiente maravilhoso que foi o Jardim do Éden. E hoje, muitas vezes, as pessoas estão vivendo fora desse jardim, né? Vivendo outras coisas por causa do pecado. Mas, sabe, deixa eu te dizer uma coisa. O desejo de Deus é que eu e você, a gente viva o plano original de Deus, o propósito original, que é como o Jaco falou, com paz, com alegria, com provisão, desfrutando do melhor mesmo dele. Foi para isso que ele nos criou, né? E é interessante porque quando nós entendemos que Deus ele é a sabedoria absoluta, nós entendemos que quando Deus cria uma hierarquia, não é porque ele coloca ou ele considera um melhor do que o outro. Não, é porque tem uma estrutura de organização. E quando nós entendemos essas coisas e andamos nessas coisas, o nosso casamento, a nossa família vai ser bem sucedida. Eu gosto de dizer algo que eu li em um livro de um escritor chamado Derek Walker. E ele fala algo interessante. Um barco no oceano é normal, mas o oceano dentro do barco é problema. Um casal cristão no mundo é normal, mas o mundo dentro do casamento cristão vai ser problema. Então, nós devemos pegar assim o plano original de Deus, aquilo que Deus criou, escreveu para mim e para você e seguir. Menino, já viu que o negócio vai ser, não vai, minha gente? Ó, só foi a primeira pergunta, viu? Vamos embora. Aí, já que a gente já descobriu qual foi o propósito original de Deus, né, na criação do homem e a mulher, agora a gente vai falar sobre uma questão também que o pessoal perguntou bastante, né? É ser solteiro. Não quero casar. Eu quero viver a vida de solteiro. Tá errado? Tá certo? Posso ou não posso? Vamos lá, gente. Vou responder Se preparem, viu? Depende. Então, gente, estar solteiro, não é errado, não é pecado, né? Se você decide viver sozinho, né, não tem problema nenhum. Mas, se você for viver sozinho, é para que viva uma vida em santidade. Viver sozinho não quer dizer que você vai estar namorando com uma, com outra, né? Ou você, mulher, com um ou com outro. Não. Se quer estar sozinho, é para se guardar mesmo e cumprir aí o que Deus está te chamando para fazer. Mas quer um conselho meu, né? Como a Bíblia diz, Paulo até dá o conselho, né? Que Paulo, ele decidiu viver uma vida de solteiro, né? Por causa dele poder ministrar mais, dele andar mais, dele sair falando da palavra de Deus. Então, ele decidiu estar solteiro. Mas digo eu e não Paulo, amém? Eu prefiro estar casada. Casada é bom demais, minha gente. Mas você tem esse chamado de estar solteiro, não é errado, não é pecado, mas precisa ter cuidado de como você vai viver essa vida de solteiro, né? Muitas vezes as pessoas, elas perguntam assim, por que Paulo fala isso? Que é melhor estar solteiro do que estar casado? É porque quando você está casado, você tem coisas que você vai ter que dividir, né? Tem as coisas que você vai ter que cumprir no ministério, mas você também vai ter que cumprir as coisas da sua casa, da sua família. Então você fica dividido. E já o solteiro não. O solteiro, ele vai cumprir ali o que tem para fazer sozinho, tá certo? Mas se ficar solteiro, lembra, é para viver uma vida de santidade. E Deus não quer que você também viva uma vida solitária, né? Às vezes as pessoas querem viver sozinha porque são egoístas. Então, se é a opção de não casar, mas você precisa conviver com uma família, com seus pais, né, com seus irmãos, você precisa estar em convivência, não pode estar sozinho, não.
Deus não quer que a gente viva em solidão, não. Eu gosto sempre de pensar qual a intenção do nosso coração. Porque uma pessoa que decide viver solteiro porque tem um propósito e ela entende que a sua vida de solteiro ela vai seguir o propósito que Deus tem para a vida dela e por causa disso vai viver uma vida de santidade, tudo bem. O Senhor Jesus, em um momento na Bíblia, ele diz que nem todo mundo é apto para viver solteiro. E é aquele que não consegue se controlar que se case. Então, nem todo mundo consegue viver uma vida casta, uma vida no celibato. Tem que ser embaixo de um chamado realmente genuíno da parte de Deus. E aí eu fico pensando, se uma pessoa quer viver solteiro, porque ela tem aquele conceito de se eu casar eu não vou aproveitar a vida, e eu quero aproveitar a vida porque eu sou solteiro, aí eu volto para aquela mesma questão do barco no oceano. Um cristão, uma pessoa temente a Deus e quer viver uma vida totalmente desregrada, isso não vai agradar a Deus e vai trazer problema para a sua própria vida. Eu te digo, o que Deus escreveu para mim e para você é o melhor lugar para eu e você estar. Servir a Deus não é algo penoso, doloroso, chato, pelo contrário. Servir a Deus é a melhor vida que uma pessoa pode ter. Então, se você quer ficar solteiro, entenda o propósito, mas não para viver uma vida do jeito que você quer. Eu disse, não disse, gente? Disse embora. Agora, gente, quero casar. Já vamos mudar. Quero casar. Como seguir um namoro santo? Aí a gente fala de dois jovens que são virgens, né? E estão aí nesse caminho, trilhando esse caminho de casamento. Qual o conselho que vocês dão? Posso? Pode. Então, dois jovens virgens, primeiramente, que maravilha, né? Dois jovens que decidiram se guardar. Isso para o mundo soa como algo ridículo. Mas isso é valorizar primeiro quem você é, né? Quando uma pessoa se guarda, porque, ó, vê só, ninguém quer casar com qualquer pessoa. Em que aspecto eu estou dizendo isso? Se você quer o melhor para você, você precisa primeiro se tornar o melhor para alguém. Então, eu não posso desejar o melhor ou a melhor pessoa para eu me casar, se eu não me torno o melhor para aquela pessoa. Então, quando dois jovens decidem que vão se guardar, eles já estão dizendo para si mesmos e para as outras pessoas que eles estão se guardando porque eles estão fazendo o melhor que eles podem por aquele que um dia vai ser seu cônjuge. Eu vou te falar, para se manter em um namoro santo, você tem que ter algumas regras. Patrícia vai falar dessas regras que a gente chama de vacina. Antes dela falar, eu quero te dizer, a atração física não é pecado. Deus nos fez com essa atração. E graças a Deus que eu tenho atração por minha esposa e ela tem por mim, né, amor? Uhum. Oh, maravilha. Tá vendo? Coisa boa. Mas a grande questão é, quando até estarmos casados, o que é que fazemos com o apetite ou com o desejo sexual mesmo que vem sobre todos nós? E aí vai alguns conselhos para você poder se manter em um namoro santo. Uhum. Deixou pra mim. Deixei pra tu. Então, mas é verdade, gente. Namoro é muito bom. E eu costumo dizer que o namoro é pra você se conhecer mesmo, né? Mas não é pra conhecer a anatomia humana, né? Não é pra conhecer o corpo um do outro. É pra vocês conversarem, saber o propósito. Às vezes as pessoas até dizem assim, e se eu começar a namorar e acabar o namoro, como é isso? A gente sempre diz, amados, se você vai começar um namoro, é realmente pensando no casamento, né? Começou o namoro, é já com aquele intuito de casar. Só que o namoro realmente é um tempo de conhecimento. E se de repente no namoro vocês começam a ver que os propósitos são diferentes, então existe uma frase que eu também gosto muito que diz assim, é melhor um noivado desfeito do que um casamento mal feito. Então, se durante o tempo do namoro viu que algumas coisas ali não vai dar certo, é melhor que acabe mesmo. Mas vamos voltar aí para a pergunta, né, que é a questão de como se manter santo, né, aí no namoro. Então, tem algumas dicasinhas mesmo, né, que eu costumo dizer. Dicas práticas. Dicas práticas. Olha só, as pessoas às vezes dizem assim, pode dar beijo na boca? Então, eu acho que seria uma ilusão nossa achar que não dá beijo na boca, né? Então, eu não acho nada demais dar beijo na boca. Agora, depende do beijo. Cuidado com aquele beijo muito prolongado, porque a gente sabe que tudo começa no beijo mesmo. Então, pode dar um selinho. Eu aconselho você deixar para dar um beijinho na sua namorada, né? Ou no seu namorado, quando já estiver indo embora.
vai, fica lá na casa dela, conversa bem muito, moe bem muito, né? E quando estiver indo embora, dá aquele beijinho. Pronto, dá o beijo e ó, corre, né? Para que a atração mesmo, como já que falou, não fique tão aflorada. Então, pode dar beijinho? Pode, mas realmente deixa para dar já quando estiver indo embora, um beijinho rápido, que não se prolongue muito. Cuidado, meninas, né? Principalmente com as roupas que você tá usando e que você vai sair para encontrar com teu namorado. Eu não sei o que é que acontece, mas meninos, eles são atraídos mesmo, né? Por alcinha de sutiã, por aquelas coisas. Então, pode falar, né? Essas coisas mesmo, Ju? Então, sutiã é uma peça que precisa estar embaixo da sua roupa. Então, não mostra peças íntimas, né? Então, tem cuidado com as roupas que você coloca, com a transparência, com o decote, porque tudo isso vai chamar a atenção mesmo do seu namorado. Então, se você quer manter um namoro realmente em santidade, cuidado com as roupas que você está usando quando você está se encontrando com ele, e também sem estar se encontrando, né? Mas tem cuidado com isso, né? Cuidado mesmo com alguns carinhos que deixa para o casamento. No casamento, minha gente, aí vocês vão ver como é bom. Mas enquanto isso, precisa se controlar mesmo, né? Se tiver sozinho, evita estar indo para lugares que não vai ter muita gente, né? Para que você não fique tentado, né? Por essas coisas. Cuidado com a mão boba. Tenha cuidado com a mão boba. Cuidado onde você abraça sua namorada, onde você pega. Você pode dizer, não, mas isso são conselhos práticos. Mas às vezes tudo começa com um toque, tudo começa com um beijo mais intenso, tudo começa com um cheiro onde não deveria cheirar, né? Um cangote, um pescoço, alguma coisa assim. Mas eu quero dizer, principalmente, estejam alinhados com o propósito que vocês têm. Tenham uma vida de oração, né? Saibam que isso é um tempo de consagração mesmo ao Senhor. E evitem mesmo coisas que vão colocar vocês em situações delicadas, como viver sozinho. Ah, vou assistir um filme na casa da namorada, estou com frio, pego um lençol, esqueça o lençol para a namorada estar enrolado. Isso. Né? Então, tem uma vida de oração, sim, mas a carne ela não se converte. Né? Então, não brinca com a carne. Tenham uma vida de oração, estejam firmes no propósito e gerem aquilo que vocês querem. Quanto mais vocês conversarem sobre a questão de se guardar por um propósito, mais forte vocês vão estar nisso. Isso mesmo. Corre, minha gente. Lembra daquele exemplo de José, né? A esposa de Potifar estava lá, chamando ele, toda bonita, e ele não resistiu, não. Porque às vezes você diz, eu consigo resistir. José era um homem de Deus, mas ele não ficou ali resistindo, não. Ó. Ele fugiu. Então, foge dessas coisas, tá certo? E, se precisar, na verdade eu aconselho, tenha sempre um mentor espiritual, um líder espiritual que vai acompanhar vocês nesse namoro e presta contas para essa pessoa. Isso vai fazer muito bem. Ótimo. Minha gente, cuide de casar, viu? Se tá vendo Ei, que o negócio tá pesado, não tá bênção. dando para aguentar, case logo. Case, minha gente. Case. Fique pensando muito não, porque a tentação é grande. A gente sabe, a carne é fraca demais. E a Bíblia diz, né? Melhor casar do que viver abrasado. Misericórdia. Então, vamos lá. Só fazendo um parêntese, né? Como é difícil hoje a gente encontrar casais que realmente estejam se resguardando para o casamento. A gente encontra ainda alguns jovens evangélicos, acredito que também tem suas exceções, né? Católicos, né? Mas a gente tem, graças a Deus, um legado, né, que vem se sustentando nisso aí. Um exemplo, assim, é as comunidades de vida, né? Da Igreja Católica. Então, elas incentivam, né, os jovens a seguir mesmo a risca, se resguardar de verdade. Então, assim, até para namorar, eu acredito que você que está assistindo aí, você nem saiba, né? Mas sim, só para você entender como é que funciona. Para namorar, você e o jovem, né? A menina e o menino, eles precisam conversar com seus responsáveis, com seus mentores, né? Para que eles entrem em oração para ver se aquilo é de Deus. Então, hoje, se você encontrar um casal jovem, é muito bonito. É lindo. Está se resguardando para um momento. Isso mesmo. Quem dera, né? Que todos estivessem assim, mas infelizmente. É interessante porque a cultura, a liberdade sexual, né? Acho que da década de 60 para cá, se eu não me engano,
E ela vem implementando uma cultura de que você tem que experimentar de tudo antes de casar e que é algo careta você se resguardar, mas como eu falei, primeiro é um respeito por você mesmo. E aí nós sempre aconselhamos mesmo jovens na igreja, e ó, vai começar a namorar. Eu sempre digo isso, ó, um menino que quer lhe pedir por namoro, pedir a menina em namoro por WhatsApp, tem alguma coisa errada. Ele tem que ter coragem, olho no olho, conversar com a menina, conversar com o pai da menina, conversar com a sua liderança espiritual, e aí sim, depois de um tempo orando, entendendo que aquilo é de Deus, começar a namorar. Mas paquerinha por WhatsApp, paquerinha por Instagram, eu vou usar esse termo, homem que é homem, olha no olho. Ai, gostei. Aí então a gente sai de um casal virgem para dois que se abrasaram, né? Que não são mais virgens, mas eles querem casar. E aí, como é que a gente faz? Como é que se faz quando os dois já não são mais, mas que decidiram se unir e não querem mais fornicar? O matrimônio. É interessante esse sentimento, né? O que eu acho mais importante, e por favor eu não estou tirando o mérito da virgindade, pelo contrário, né? O ideal é que a pessoa se resguarde, mas vai que por algum momento, até por uma falta de conhecimento, ou um momento de fraqueza mesmo, que todo mundo está sujeito, aconteceu, perdeu a virgindade, e aí tem um porém, porque depois que perde a virgindade, para segurar, fica um pouco mais difícil, porque já provou, né, já experimentou. Um era a curiosidade, outro é depois que prova também. Mas eu acho muito bonita a atitude, porque para Deus o que vale é a intenção do nosso coração. Então, mesmo que alguém tenha cometido uma falha, tenha cometido um erro, mas se ela chega diante de Deus e diz, Pai, me perdoe, e a partir de agora nós não vamos mais praticar praticar o sexo, perdão, até que estejamos casados, né? Isso é uma atitude linda e muito bem vista por Deus. E aí você diz, mas e agora o que é que a gente faz? Os mesmos conselhos que nós demos para aqueles que ainda não eram virgens, que ainda são virgens. Né? E você um pouquinho mais, né? Você vai ter que ser um pouquinho mais extremo, no sentido de não estar sozinho, né? Vou pegar ela em casa, ela está só em casa, vamos sair no carro sozinho e vamos para tal canto sozinho, e sempre procura estar com alguém, sempre procura, né? Isso vai te fortalecer para essa caminhada. Mas tudo começa mesmo com arrependimento genuíno. E um arrependimento genuíno vai fazer com que você tome atitudes diferentes. Isso mesmo. Então, a partir de agora, né? É tipo, errei, falhei, pedi perdão, então agora eu vou me consertar. Né? Pega essas dicasinhas mesmo que Giacomo falou e vai dar certo, minha gente, porque Deus pega junto, né? Pede ajuda mesmo aí a Deus, faz a tua parte e vai dar tudo certo. E falando até em relação a essa questão, às vezes a gente vê algumas situações, às vezes acontece com pessoas solteiras, né? Que caíram mesmo aí nessa tentação, mas às vezes acontece de mulheres que são divorciadas ou homens viúvos e acham que tipo, eu já tenho mais de 40 anos, eu já tenho mais de 50 anos, então eu posso ter essa vida, né, mesmo sem ser casado. Amados, a palavra é a mesma para todo mundo, independente de jovem, né, ou você que já é divorciado ou é viúvo. Fornicação é errado, fornicação é pecado. Então, se você já tem essa idade, né, e já passou mesmo por um divórcio, ou é um viúvo ou uma viúva, você precisa se guardar do mesmo jeito, amém? E aí procura aquela pessoa certa para casar, escolhe bem, porque quem escolhe é você, né? Vê direitinho, escolhe bem e casa para você usufruir daquilo que uma vida de casado dita, né? Porque solteiro pode não. A Bíblia é bem clara, sexo só dentro do casamento, né? Então, algumas pessoas podem dizer, mas Deus é chato, né? Deus coloca umas regras que é sem graça. Mas Deus não é um Deus irado que está colocando penalidade sobre os seus filhos. Os mandamentos de Deus são mandamentos de um Deus de amor para preservar a vida dos filhos. E quando nós entendemos esse amor, é muito fácil obedecer a Ele, porque nós sabemos que é o melhor para a nossa própria vida. Então, minha gente, se não casou, case. Né? Se quer desfrutar de uma vida sexual bem sucedida, case-se. Para ter todas essas bênçãos que o matrimônio proporciona.
Então, vamos agora falar para os casados, né? Eu vos declaro marido e mulher. E agora, painho e maninha. Pode ser que você não chame pai e mãe, papai, mamãe, mãe, pai. Mas, como eu tô aqui no Nordeste, eu vou falar pai e mãe. E agora, pai e manhã, né? E agora? Porque quando eu casei, um dia depois do casamento, de noite, quando a gente terminou de jantar, deu um choradeiro tão grande em mim, Jailson. Que eu disse, por que eu tô chorando? Eu disse, eu não sei não. E por que tá chorando? Porque a gente não queria casar e agora a gente casou. Por que acontece isso, né? Por que é tão difícil essa ruptura? Quer? Pode ser. Então, primeiramente, eu quero te dizer, casamento é considerado só depois que você está com os papéis assinados no cartório, né? Se juntar, né, esqueci, tem outra... Esqueci também. Mas casar, só depois você casa no cartório. Eu me juntei, eu pedi para o pastor abençoar, ou para o padre orar por a gente, mas se você não está casado no civil, né, se você não está casado no cartório, você não está casado. Né? Então, casamento, uma família ela é constituída após, né, a bênção do Senhor, ela vai repousar depois que nós também seguimos as leis dos homens. Então, perante a lei, você só é reconhecido como casado depois que você casa no civil. Ok? E aí essa ruptura, né, é interessante, porque isso tem muito a ver, alguns casais não passam por isso, né, mas isso tem muito a ver também com a criação. Quanto mais os filhos forem apegados aos pais, mais difícil vai ser essa ruptura. Agora, tudo parte de, como é que eu posso dizer, de uma construção. Né? Nós temos o caso de nossa filha casada, ainda somos muito ligados. Né? E ela viajou para a lua de mel em lágrimas. Né? Eu imagino a cabeça do meu genro, meu Deus. Foi o que eu fiz, eu estou fazendo mal a ela, não estou fazendo bem. Mas aí ela foi entendendo e foi compreendendo o seu lar, o casamento, e hoje a gente se alegra porque a gente vê ela desejando estar na casa dela. Mesmo a gente sendo muito ligado, a gente aqui e acolá está todo mundo junto, mas é uma construção. Então, quando os pais e os filhos têm essa ligação muito forte, eu diria que isso precisa ser trabalhado um pouquinho até antes do casamento, por ambos. Os pais precisam entender, e hoje a gente pode falar como sogro e sogra, né? Nós precisamos entender, no primeiro, Letícia casou, foi a primeira a casar, então a gente não sabia que todo mundo ia chorar. Né? Depois do caso, meu Deus, cadê minha filha? E ela chorava lá da lua de mel e ligava para cá, e aí ela desligava, aí meu genro tinha que consolar ela e eu consolar a Patrícia e a outra. Né? Mas aí nós aprendemos que essa vai ter que ser uma construção. E lembra, Deus, ele é o autor de todas as coisas, ele é muito sábio. Deus, quando ele diz que o homem e a mulher, quando casa, deixa pai e mãe, não é abandonar pai e mãe, não é desonrar pai e mãe, não é dar um pontapé no pai e na mãe. Eles agora vão constituir uma nova família. E eles precisam de tempo para essa construção. Então, os pais precisam que dar uma recuada, não que os pais vão deixar de estar próximos, vão deixar de amar, mas precisa dar uma recuada para respeitar esse entrosamento da nova família. E os dois vão precisar entender que eles vão também dedicar um tempo para essa construção. Não é? Não, tecnicamente ou teoricamente, não é para demorar tanto não, essa construção. Nós vamos entender, por exemplo, nossa filha nos honra, né? Nosso genro também, nós temos um convívio muito próximo, mas nós não somos um sogro e uma sogra que vive botando o dedo no relacionamento deles. Nós entendemos que eles precisam aprender, eles precisam construir, assim como nós construímos. Né? E ainda estamos construindo, porque nós estamos em uma nova fase. Casou, não tinha filho, depois tem filho, agora o filho sai. Então são fases e a gente tem que buscar em Deus sabedoria. Então cabe a nós, sogro e sogra, ajudar nesse desligar, e cabe ao noivo, o marido e a esposa, também entender esse tempo. E aí quando eles vão vivendo a própria vida, isso vai ficando gostoso. Uma coisa interessante, não pode haver uma comparação. Na casa do meu pai, minha mãe fazia isso,
Ah, eu cresci assim. Não, ei, é um tempo novo. É uma família nova. Então, sua esposa não é sua mãe e seu marido não é seu pai. E graças a Deus que Patrícia não é minha mãe. Ah, mas você não ama sua mãe? Amo demais. Mas ela é minha mulher, minha rainha, minha princesa. E eu me casei sabendo que ela ia ser minha esposa e não minha mãe. Ela é mãe de Letícia e de Ana Beatriz, mas é minha esposa. Então nós precisamos entender essas coisas. E aí eu não espero que Patrícia seja igual à minha mãe, como também ela não espera que eu seja igual ao pai dela. Então, quando nós entendemos essas coisas e tiramos a comparação do relacionamento, vai ser tudo muito mais fácil de ser conquistado. Isso mesmo. E é só um tempinho, gente, né? Até você se acostumar mesmo, porque você nasceu naquele lá, você passou a vida ali, acordando, comendo todo mundo junto, e de repente você acorda com uma pessoa que até então era seu namorado, né? Ou a sua namorada, que era só aquele beijinho, né? E aí vem toda a mudança, porque você casa, depois do casamento vem uma lua de mel, né? E depois você vai morar em um lugar com aquela pessoa que você foi conhecendo, mas que, deixa eu te dizer um segredo, você vai conhecer coisas que você não conheceu no tempo do namoro, né? Então, realmente, você vai ficar naquela, ai meu Deus, e tem hora que você vai dizer, cadê painho, cadê mãe, o que é que eu faço? Mas lembra, como o Tiago falou, pai e mãe agora estão na casa deles, e o que vocês podem fazer é apenas pedir conselhos, né? Algum conselho. Mas agora você casou e vai constituir realmente uma nova família, com o gosto de vocês, com o jeito de vocês. Eu lembro que quando a gente casou, na minha casa, na casa da minha mãe, né? Sempre a janta tinha sopa, tinha cuscuz, tinha ovo, tinha uma janta assim, comida. Já ele veio de uma casa que, não, um copo de leite e um pão tá suficiente. E agora, o que fazer? Então, são coisas do dia a dia que você vai se encaixando e a gente vai vendo agora como é que a gente vai viver, eu e ele, né? Você e seu marido aí. Mas dá tudo certo, minha gente. Você vai comer na casa da sua mãe no domingo, do seu pai, e dá tudo certo, né? Às vezes a pessoa quer vir morar junto, morar perto, para não ficar longe dos pais, mesmo depois de não sei quantos anos de casado. Mas morar pertinho é bom também, tá certo? Agora dentro da casa não, né, gente? Não. Dentro da casa não, agora é a sua casa. Mas olha, deixa eu te dar mais um conselho. Aprendam a resolver as diferenças de vocês entre vocês. Isso vai promover maturidade para o relacionamento. Não é porque alguém fez algo que você não gostou, você já vai contar a sua mãe, você já vai contar ao seu pai. Você vai passar uma imagem do seu marido ou da sua esposa para os seus pais que depois você vai ter problema para tirar. Então, aprenda a resolver as questões entre vocês, desde o início. Nada como uma boa conversa. Uma boa conversa. Coloca tudo na mesa, resolve. Afinal, se você casou, você está se tornando uma pessoa adulta. Isso mesmo. Importantíssimo isso aí, essa questão de resolver os dois. Não levar para a família. Porque aí a imagem que a família vai ter, ou do esposo ou da esposa, vai interferir numa relação futura. Isso vai causar muitos problemas. Nem o pai nem a mãe gosta de ouvir que o cônjuge, né, o marido ou a esposa, de repente falou alguma coisa que desagradou o filho. E aí vai tomar as dores como o painho, mainha, meu filhinho, minha filhinha, 35 anos, a filhinha, e procurando ainda qualquer problema nos conselhos do pai. Não, o pai é um conselheiro, mas os problemas... Marido e mulher, ninguém mete a colher não. A gente vai resolver a parada da gente como adulto, como cristão, sem grito, sem murro em parede, sem intrigar um do outro. Não, senta, conversa, depois dá um cheirinho. Maravilha. É bênção. Então, já cortamos o cordão e agora chegou a realidade do novo casal, né? Então, fale pra gente quais são as responsabilidades do marido no casamento, né? O que é esse ser o cabeça, o que é ser a autoridade dentro de casa. É bem forte essa pergunta. Na realidade, essa pergunta ela traz muita responsabilidade para a gente. E todas as vezes que eu estudo sobre o papel do homem, eu te aconselho a estudar, ler bons livros sobre o papel do homem, porque hoje nós vivemos meio que uma desconstrução da figura masculina. O feminismo em extremo, os homens, tem homem hoje que não sabe ser homem. Infelizmente, isso é uma realidade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus diz que nós devemos ser homens de verdade. E um homem de verdade não é um homem ignorante, não é um homem mandão,
não é um homem violento, não é um homem agressivo, mas o exemplo, ou o mandamento de Deus para um homem é que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se dê por ela. Então, minhas filhas, nossas filhas já nasceram e cresceram sabendo. Eu amo elas demais, mas para mim primeiro vem a mãe. Aí você pode dizer, não, mas amor de pai com filho, de mãe com filho é diferente de amor de marido para com esposa. Eu concordo. Mas uma já saiu, daqui a pouco a segunda sai de casa e vai ficar eu e ela. Então eu preciso ser o marido que Deus me chamou para ser, e ela precisa ser a esposa que Deus chamou ela para ser. E como é que eu vou ser o homem ou cabeça? Porque alguns homens acham que ser cabeça é ditar uma ordem ou mandar, e a mulher tem que obedecer. Não. Ser homem, ser cabeça é dar a vida pela esposa, é colocar a esposa em primeiro lugar, colocar os filhos à sua frente também, é dar a sua vida por eles, é prover o mantimento. Aí você pode dizer, mas minha esposa ganha mais do que eu. Glória a Deus, que ela ganhe 2 vezes mais, 3 vezes mais, 5 vezes mais, mas isso não tira de nós a responsabilidade de ser o provedor da nossa casa. A nossa família, ela precisa ser cuidada, amada, protegida e servida. Isso é papel de um homem. E outro papel de um homem é quando tiver uma decisão séria, vão ter momentos que você vai ter que matar a bola no peito e resolver. Às vezes, eu vi outro dia, até achei engraçado isso, mas é muito forte. E aquele ministro, ele disse que tem casais que é uma verdadeira salada de fruta. O homem é um banana e a mulher é um verdadeiro abacaxi. Né? Então, quando nós entendemos os papéis e eu assumo a responsabilidade de homem, eu gosto de dizer que o homem é como um motorista. Quando eu trabalhava na área comercial, eu corria muito, quando eu estava só. Então eu viajava 160, 170, isso não é correto, irmãos. Eu converti meu pé, então ele se converteu. De vez em quando ele quer se desviar, eu lembro a ele que ele é convertido, aí eu volto a andar dentro dos limites. Mas quando eu estava com Patrícia e as meninas, eu não andava desse jeito. Por quê? Porque a minha decisão estava colocando em risco a vida delas. A forma como eu dirijo. Quando a gente traz para o casamento, as decisões que eu e você, como cabeça, toma, está afetando a vida da nossa esposa e a vida dos nossos filhos. Então, a esposa, ela pode tomar algumas decisões que talvez não afetem tanto quanto as decisões que um homem vai tomar. Então, esse papel de cabeça é um papel de governo mesmo. Eu gosto de pegar, quando nós voltamos lá para Gênesis, Deus deu um comando a quem? A Adão. Ei, cuide, governe. Adão, não coma do fruto dessa árvore. Ele não deu a Eva. Ele deu a Adão. E Adão é o cabeça. A mulher comeu e deu a Adão. Adão comeu consciente. Eva foi enganada. E quando Deus veio no jardim, ele procurou quem? Eva ou Adão? Ele procurou Adão. Porque ele deu uma responsabilidade ao cabeça. E eu penso nisso dessa forma. Um dia, quando eu chegar no céu, estiver diante do nosso Deus, Deus vai perguntar, foi o que você fez com a família que eu lhe dei? Não vai adiantar eu dizer, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão tentou fazer isso e não deu certo para ele, não. Então, assuma o seu papel de líder do lar, não de chefe. E líder é aquele que dá exemplo. A sua esposa precisa saber que você é um homem de Deus. Os seus filhos precisam ver em você um filho de Deus, um homem de Deus, um homem que ora, um homem que escuta Deus, um homem que não sabe o que fazer, vai perguntar a Deus. Isso é ser um cabeça da casa, segundo Deus. Lembra? A Bíblia é o nosso manual. Procura nela as orientações para ser um homem de verdade. E anda em amor, mas seja firme no chamado de Deus para a sua vida. Essa pergunta dá para a gente conversar umas 3 noites sobre ela. Mas eu estou só dando uma abreviada e eu vou te dizer, se a gente estivesse conversando ao vivo, o negócio ia ser um pouquinho mais duro. Brincadeira. Eita, minha gente. Eita. Eu acredito que, olha, essa palavra, olha essa pergunta, essa palavra tocou no coração de muita gente, porque que coisa linda quando o homem assume o seu papel, né? O papel que ele realmente recebeu de Deus. Eu posso só? Pode. Se você ou eu saio da posição de homem, de chefe, de governo, chefe não, de líder, alguém vai ocupar esse lugar e você não vai gostar de quem vai ser. Vai ser problema, porque sua casa vai entrar em desordem. E eu vou te dizer, homem, a nossa família, eu sei que isso é sério, mas a nossa família é reflexo da nossa liderança. Pense um pouquinho sobre isso.
E bota um emoji aí, minha gente, com um foguinho. Eu vou fazer uma live com eles um dia, de qualquer dia. A responsabilidade é séria. Mas vamos embora. Já descobrimos a responsabilidade do marido, glória a Deus. Agora vamos entender a responsabilidade da esposa e entender essa submissão ao marido, né? Porque tantas mulheres não entendem, não imaginam que é baixar a cabeça, né? Dizer sim, 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 né? E o marido só mandando. Mas esse não foi o propósito do Senhor. De forma alguma. Amor, aperta um pouquinho as mulheres que eu apertei os homens. Para não ficar um Eita, negócio meninas, desequilibrado. não sei se eu vou apertar vocês. Então, gente, mas nós fomos chamadas para quê? Para sermos auxiliadoras idôneas, né? Não é auxiliadora idona, né? Idona não. É idônea, é aquela que é capaz. Ou seja, nós temos as ferramentas necessárias. Nós temos a capacidade mesmo de auxiliar o nosso marido. Então não é pesado, não é uma coisa danosa, porque Deus nos chamou assim. Ele nos fez assim, como uma auxiliadora, aquela que vai estar auxiliando, aquela que vai estar ajudando, aquela que vai estar junto dele. E eu acho bem interessante um livro que eu li, que diz que a mulher foi tirada da costela de Adão, né? Vocês sabem, né? Então, e aí eu li um livro que eu achei bem interessante, que ele fala assim, ele diz, olha, a mulher, ela não foi tirada da cabeça, para não achar que, sou eu que mando, né? Ela não foi tirada dos pés, para não achar que é pisada pelo homem, mas ela foi tirada da costela, que é do lado do homem, né? Perto do coração, para ser amada pelo homem, e embaixo do braço, para ser protegida. Então, nós somos assim, amadas, nós somos criadas como auxiliadoras idôneas, e nós somos feitas realmente para ser amadas pelo marido, para ser cuidadas, para andar lado a lado, né? Às vezes as pessoas dizem também assim, se você quer ver se um homem tem sucesso, é porque tem uma mulher atrás dele. Não, não é uma mulher que anda, né, atrás dele, não, é a mulher que anda do lado mesmo dele, né, estando junto com ele. E quando a gente vai para essa parte de submissão, as pessoas acham isso mesmo, que a gente tá balançando a cabeça, concordando com tudo, mas não é. Submissão não é a gente concordar com tudo. Eu não concordo com tudo que Tiago me fala. Tem coisas que ele pode falar e eu discordar, mas isso não quer dizer que a gente vai entrar em uma confusão, em um disse-me-disse. Não, ele vai falar algo, eu posso não concordar, a gente vai conversar como adultos que somos e vamos chegar ao denominador comum. Agora, se de repente em alguma situação ele achar que é uma coisa, né? E realmente quando a gente conversa e tudo vê isso, a última palavra vai ser dele mesmo. Mas deixa eu te dizer algo, amadas. Submissão não é você realmente estar abaixo, não, submissão é você estar junto com ele em uma missão. É você estar junto, apoiando aquela missão. O que foi que seu marido foi chamado, né? Então esteja junto com ele, apoiando essa missão, estando junto, falando com ele as mesmas coisas, andando com ele naquilo que ele foi chamado para ser, levantando mesmo seu marido. Você tem essa capacidade, né? Então você está aí como auxiliadora, não é como aquela mulher murmuradora, né, que a Bíblia fala, que, meu Deus do céu, é horrível um homem ser casado com uma mulher que só murmura, que só reclama. Não, você não é assim. Você é uma mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela sabe a hora de falar, ela sabe como falar. Às vezes você pode até querer dizer algo para ele e tem a forma de você dizer, né? São verdades, são coisas que você precisa compartilhar, mas não precisa você ser aquela mulher histérica, gritando, falando. Não, você pode dizer a mesma coisa, mas com um tom de voz tranquilo. Então, o nosso papel como mulher é auxiliar mesmo o marido, é ser submissa mesmo. E deixa eu te dizer uma coisa para você, homem. Uma mulher se submeter ao marido que faz o papel dele, que ama a sua esposa como Cristo disse que era para amar, né? Como Cristo ama a igreja, é muito fácil. Agora, a mulher se submeter a um homem que realmente que ele despreza, que ele não cumpre o seu papel, aí é difícil. E muitas vezes é isso que tem acontecido, não sabe, Ju? Os papéis estão sendo trocados, né? Eu sempre gosto até de dar um exemplo, né? De você não deve calçar o sapato de alguém que não é você, né? Se eu calçar o sapato de Giacomo é o meu sapato, o negócio vai ficar estranho, o negócio vai ficar feio mesmo.
porque não foi assim. Então, quando eu cumpro o meu papel, quando ele cumpre o papel dele, amados, as coisas vão fluir, vai dar tudo certo, seu casamento vai ser bem sucedido, vai ser algo leve, algo maravilhoso. Agora, deixa eu dar umas dicasinhas aqui para vocês, meninas. Lá em Tito, depois você pode ler na palavra, fala que as mulheres elas precisam ser boas donas de casa. Porque quando a gente não é boas donas de casa, a palavra diz que nós estamos difamando a palavra de Deus. Olha que coisa séria. Então, às vezes, as mulheres dizem, esse negócio de ser dona de casa, não sei o quê. Nada contra você trabalhar fora. Trabalhe fora mesmo. Se você tem uma profissão, vá-se embora fazer o que você precisa. Mas você tem que lembrar que você tem um chamado para a sua casa também. E você precisa ser boa dona de casa. Seja você fazendo, ou seja, se você tiver uma secretária, você dizendo o que quer. Mas não difama a palavra do Senhor. Amém? Então seja boa dona de casa, cuide do seu marido, ajeite seu marido, faça uma comidinha que ele gosta, né, amor? Faça uns mimos mesmo para ele, cuide dos seus filhos. Minha gente, esse chamado que Deus nos deu e a ferramenta que Ele nos deu, a capacidade que Ele nos deu, vai fazer com que a nossa família seja uma família realmente bem sucedida e que as pessoas possam olhar, Ju, e dizer, ali está, uma família bendita do Senhor. Por quê? Porque cada um está cumprindo seu papel. É interessante essa questão da submissão, e algumas mulheres não se submetem. Pode ter um marido que não esteja desempenhando o seu papel, como a Patrícia falou, mas alguns também não se submetem por orgulho, por vaidade, né, e por algo que aprenderam lá fora. Lembra? Aquilo que está no mundo não deve servir de princípio para a vida da gente. Uma mulher submissa não é uma mulher mais fraca, não é uma pessoa inferior dentro do relacionamento. Pelo contrário, nós entendemos que estamos construindo algo juntos. Então, se der errado para mim, dá errado para ela. Se der errado para ela, dá errado para mim. E nós entendemos, pela palavra de Deus, que é o nosso manual, vou sempre tocar nessa tecla, ele é o nosso guia, que se invertermos os papéis, o negócio está destruído. Então, o papel da mulher como submissa é um papel de conforto, porque o homem é que vai prestar conta daquilo que está decidindo e daquilo que está fazendo. Então, eu gosto que um pastor amigo nosso também dizia, disse, uma mulher não se submete por alguns motivos. Orgulho, por ela ter um marido, eu vou usar o termo, um marido que não assume o seu papel, ou por ela estar andando na carne e não no espírito. Então, se você anda no espírito, segundo a palavra, você vai viver a vida que Deus te chamou. Mas eu sou muito geniosa. Mas você sabe domar o seu gênio quando você precisa domar. E o melhor lugar de você domar o seu gênio é dentro de casa, diante da sua família. Eu tenho apertado os homens, eu tenho que também deixar um recadinho para as mulheres. Eles são ótimos, minha gente. Eita, que coisa boa, porque a gente vê que o mundo, né, as mídias sociais, a pessoa situa nisso aí, e a gente vê que ensina tudo tão ao contrário, tudo, né, a mulher é aquela que dá a palavra final dentro de casa, né, que o marido não vai, ela diz eu vou, o menino... Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim, eu uso a roupa que eu quero, não quiser a comida tá aí. E aí, sem querer, né, aí algumas mulheres vão, até mulheres cristãs mesmo, vão indo, sem perceber, né? Vão indo, quando vê dentro de casa tá do mesmo jeito que tá lá na internet, do mesmo jeito, né? Então, a importância da gente frear, né? E voltar e recuar e entender os papéis do homem e da mulher e dizer, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Né? A gente erra, mas as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã e a gente volta e aperta o que precisa ser apertado, né? E assume nossa posição e o homem assume a sua posição. Então, o mundo diz uma coisa, mas a gente não vai pelo mundo não, minha gente. A gente pode até estar no mundo, mas a gente vai por outro caminho. Se o pé for assim, a gente então puxa a volta dos dois pés e volta pro canto certo, né? Porque o papel que Deus sonhou para o homem e para a mulher dentro do casamento foi isso aí. Que cada um assuma a sua responsabilidade. E é mais fácil do que o que a gente imagina. É só a gente buscar os conselhos no lugar certo. A Bíblia é muito clara quando diz, a mulher sábia edifica o seu lar, a tola com suas próprias mãos a destrói. Então, às vezes, as nossas atitudes estão destruindo o nosso lar e a gente querendo saber o que é que está acontecendo que o nosso lar não está bom. As nossas atitudes, seja o homem, seja a mulher, está destruindo o nosso lar.
E eu sempre gosto de dizer, a nossa casa, a nossa família vai ser aquilo que a gente quiser que ela seja. Agora eu preciso assumir o meu papel e parar de botar a culpa nela, e ela precisa assumir o papel dela e parar de botar a culpa em mim. Sabe, me veio uma lembrança. O que acontece assim? Às vezes a família, a geração, né, filha, por exemplo, já vem de uma mãe que por muitos anos foi o pilar da casa, né? Que não foi que não foi o pai. Isso. Né? E aí a filha foi no mesmo processo e casa, né? E termina também carregando a família nas costas. Aí o marido, coitado, às vezes não é nem porque ele não queria, mas é porque ele que foi submisso, se submeteu. A vida toda. Né? E aí a mulher assumiu uma postura que não era sua e o casamento vai pro buraco, né? Porque é o marido que é mandado pela mulher, a mulher que dita as regras. E assim, como isso acontece? Como a gente já vê uma geração de mães que assumiram o lugar dos pais. Né? Mas eu acredito que sempre há o tempo de acabar com esse negócio que veio lá de geração em geração, né? Isso. E vamos estacionar isso aqui, não, isso aqui ficou lá para minha mãe. Isso mesmo. Né? Vamos seguir. Eu sou filho de pais separados, então eu não cresci, aliás, com a figura do pai dentro de casa. Embora eu tenha contato com meu pai, mas a referência foi muito mais meu avô e meu irmão mais velho do que o pai. Só que quando eu casei, eu entendi, eu quero a minha família segundo ela foi criada para ser. Então eu preciso me esforçar para buscar em Deus qual é a forma correta, e não aquilo que eu aprendo, aquilo que eu vejo ou aquilo que alguém me diz. Então por isso que eu digo, a nossa casa vai ser o que nós quisermos que ela seja. Então, nunca é tarde o suficiente que a gente não possa corrigir. O problema é que as pessoas preferem trocar muito rápido ao invés de investir naquilo que já tem. E aí eu gosto de perguntar, e que garantia você tem que a troca vai ser uma boa troca? É melhor ficar com o que já conhece e ajustar o que tem do que trocar o certo pelo duvidoso. Isso mesmo. E sabe, às vezes acontece das mães mesmo, por ter passado por alguma situação, por ter sofrido por causa do marido alguma coisa. Então a gente escuta muito essas frases dela dizer assim para a filha: minha filha, estude para não depender de marido, estude para ter suas coisas e não precisar de marido. Então isso ela já vai colocando na cabeça da mulher, da criança ainda, nessa situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai estudar porque você quer ser uma boa profissional, não tem problema nenhum você ser uma mulher forte, uma mulher que esteja aí, né, para frente mesmo. Mas lembra que dentro de casa existem os papéis e eles precisam ser cumpridos para que você mesmo seja feliz, né? Mas acontece muito isso. As mães às vezes estão dizendo e não sabem o que está sendo gerado ali na vida daquela mulher. E aí depois vai ter realmente um casamento meio que desestruturado por causa disso. Ah, não depende de homem, eu não quero saber disso. Eu vou ganhar minhas coisas, vou conquistar minhas coisas. O que é seu, o que é meu é meu. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Depois que a gente casa, não é mais essa história de meu e seu, não. É nosso. Né? O que nós construímos agora é nosso. A gente vai estar junto para construir as coisas juntas e tudo vai ser de um e do outro. Não é essa história meu e seu, não. Então estuda, mas não com esse intuito. Ah, eu não vou casar, eu não quero depender de marido, eu não quero depender de homem. Não pensa dessa forma, não. Tá certo? Amém. Ótimo. Maravilha. Então, agora vamos falar sobre as necessidades do homem e da mulher no casamento. Vamos começar pela mulher? Vamos. Então, gente, vamos lá. Agora, escuta aí, homens, as necessidades que as mulheres têm, que a sua mulher tem. Então, ela precisa, e muito, isso é uma necessidade dela ser respeitada, né? Toda mulher, ela precisa ser respeitada. Como o Giacomo me falou, a questão do papel do marido, ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada, você precisa entender o que é que ela está necessitando, até de coisas materiais mesmo, né? Às vezes o marido não tá nem aí. Uma coisa que eu até gosto de falar, o marido, o homem, né? Um shampoo tá resolvido, às vezes não precisa nem shampoo, às vezes até um sabão de coco resolve a situação do homem, do marido, mas a mulher é diferente. Então a mulher precisa de shampoo, né? Precisa de condicionador, precisa de creme de pentear, reparador de ponta, hidratação. Isso é necessidade. Você pode dizer, isso é coisa supérflua, isso é coisa besta. Não, não é.
Isso são cuidados que a mulher precisa, né? A mulher, ela gosta de se sentir bonita, se sentir arrumada, se sentir bem tratada. E não é qualquer shampoo, tem que se dar com o cabelo dela. Olha, a dica. Ai, tô dizendo. Mas é uma necessidade mesmo, a mulher gosta mesmo. Olha, a mulher tem necessidade de ser presenteada, né? Tem mulheres que não gostam de flores, então se a sua esposa não gosta de flores, não dá flores, mas traz um chocolate, né? Dá aí outra coisa, você sabe o que agrada a sua esposa. Então é uma necessidade mesmo que a mulher tem, que você observe o que ela precisa, né? Materialmente falando, ou um carinho, né? Especial. A mulher precisa receber carinho. Ela precisa de respeito, ela precisa que você seja leal mesmo para ela, né, com ela. É uma coisa que a mulher necessita também, viu, Ju? Vou lhe dizer, porque vai ajudar aí minhas amigas que estão assistindo. Anota aí. Anota aí, os maridos vão cumprir aí essas promessas aí. Ela precisa sair, né? Não é, vamos ali dar uma voltinha, vamos jantar fora, vamos jantar na casa da minha mãe. Não, não é na casa da mãe, é muito bom ir para a casa da mãe, né, Ju? Mas a mulher, ela precisa que você tire ela também de dentro de casa, leve ela para passear na praia, para tomar um picolé, para jantar, para fazer alguma coisa. Isso é uma necessidade. Então a mulher, ela tem essa necessidade mesmo de que o marido veja, vamos dizer assim, a necessidade dela, né? Então, olha mesmo como é que tá as roupas da tua esposa. Às vezes o marido quer que a mulher esteja bonita, que a mulher esteja cheirosa, que a mulher esteja bem apresentada, mas não faz nada. Né? Não ajuda, não contribui para que ela esteja dessa forma. Então você precisa contribuir. Uma necessidade também das mulheres, que muitas vezes as pessoas dizem, o homem ele só pensa em sexo e não sei o quê. Mas sabe de uma coisa, é uma necessidade que a mulher tem. Sexo é uma necessidade, na verdade, compartilhada, né? O homem tem essa necessidade e a mulher também. Então a Bíblia até fala sobre a gente pagar aquilo que é devido, né? Então, se você, marido, tá devendo aí nessa área a sua esposa, né? Não tá cumprindo aí o que precisa cumprir, você precisa colocar isso em dia. Pague o que você deve, né, a sua esposa. Então, eu tô pensando, mas eu tô em dia. Tá em dia. É uma necessidade mesmo que a mulher tem mesmo, é o sexo, né? Então, precisa ser respeitada, precisa você ser leal, né, para com ela, precisa você suprir as necessidades dela fisicamente e também materialmente, né? E precisa mesmo suprir essa questão do sexo. Faz carinho na sua mulher, ama a sua mulher, né? Vê aí, conversa com ela. Gente, pelo amor de Deus, é uma necessidade que nós temos, né, Ju? Eita, essa daí. Eita, é que a gente seja escutada, a gente gosta de conversar. Então, mesmo que você tenha, muitas vezes, o marido trabalha o dia todo e a mulher não. Então, a mulher fica lá sem ter com quem conversar, né? Então, quando o marido chega, por mais que você já esteja falando muito aí no seu trabalho, mas quando chegar, escute ela. É uma necessidade que a gente tem, né? De ser escutada, de você conversar, de você perguntar o que é que ela está precisando, de perguntar como foi o dia. Ela precisa disso. E nada melhor do que o marido, que é o melhor e deve ser o melhor amigo da esposa, deve ser o marido, tá certo? Então essas são algumas necessidades que eu fui trazendo na lembrança. Se tu lembrar aí... Outra necessidade é cartão de crédito. Minha gente, tem o Pix, né? Agora tá na moda essa história de Pix. Só para complementar, que tudo isso não pode ser anulado porque a esposa trabalha, né? Porque às vezes a mulher trabalha, então ela mesmo se autossustenta ali com seus mimos, aí isso também não anula, né? O homem ter todo esse cuidado, todo esse carinho com a sua esposa, né? Que ganhar uma lingerie, né? Nada demais, né? Colocar a bichinha que ajeitar as unhas, botar aquelas unhas maiores. Vai lá, minha gente. Tem vista. Tem vista, viu? Porque mulher bonita, esposa bonita, é cara e dá pra... Tem que investir. Vamos ver agora os homens. Então, necessidade dos homens. Mas deixa eu só completar um pouco aqui da necessidade das mulheres. Quando Patrícia fala, leve sua mulher para sair, leve sua mulher para jantar, é interessante porque, geralmente, né, se não for assim, estaria errado, a mulher não está preocupada com um lugar mais caro. Se ela estiver preocupada com um lugar caro, aí você precisa realmente conversar com ela. O que ela quer é ter um tempo com você.
Isso. Então, vou comprar um chocolate, eu estou tão apertado, você compra um batom que é em torno de R$ 1. Né? E eu vou te dizer, achar alguma coisa de R$ 1 hoje está difícil. Mas você ainda encontra um batom, um sonho de valsa. Então, surpreenda. você surpreende, você vem no canto do trabalho, pega uma flor aí, traz para ela. É mais uma atitude do que um valor em si. Né? E tirar ela do cotidiano de casa. Eu não sei se você já tentou, homem, eu já tentei. Patrícia viajou, eu disse, vou dar uma geral no apartamento, para quando ela chegar tá tudo em ordem. Rapaz, quando ela chegou, acho que eu estava só respirando, perna tremia, braço tremia. Eu fico pensando, imagine fazer isso todo dia. Ninguém merece não. Então você tem que valorizar o trabalho que ela faz também. Né? E aí isso é uma dica que vai salvar a tua vida. As esposas precisam ser ouvidas, elas não querem o seu conselho. Porque como o homem geralmente é mais prático, a esposa vem, eu queria falar, você já quer dar a resposta. Não, ela quer ser ouvida. Então fica lá ouvindo e, por favor, não entra na caixinha do nada nessa hora, senão o problema vai piorar. Fica ouvindo de verdade, desenvolve essa habilidade de ouvir, aprender a ouvir, ok? E tem outras coisas, mas aí ela tem necessidade de sapato também. Gente, sapato, roupa, né? Só que, a gente não está incentivando você a ser consumista, estourar cartão, gastar mais do que isso. Não, só coloca algumas coisas como prioridade, ora junto e as coisas vão acontecer. Quando a gente vem para a necessidade dos homens, o homem ele é mais prático. E antes de eu falar dos homens, eu quero te aconselhar a tanto o marido quanto a esposa ler um livro maravilhoso chamado As 5 Linguagens do Amor. Se eu não me engano, Charles Capps. Não é esse autor. 5 Linguagens do Amor. Eu vou ficar devendo o autor, mas é fácil. Você pesquisou, vai estar lá. Então, o homem, ele precisa ser respeitado. Nós vemos hoje, é muito feio uma esposa que ridiculariza o marido, que distrata o marido na frente das pessoas, que não valoriza o que o marido está fazendo. Então, se a esposa não acredita no marido, tem alguma coisa errada. E quando as pessoas elas perdem o respeito um pelo outro, o problema ficou muito sério. Então, o respeito e a honra entre um casal tem que existir. Então, seu marido precisa de palavras de incentivo. Gary Chapman. É isso aí, as 5 linguagens do amor. O marido ele precisa ser honrado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser incentivado. Né? Uma coisa que tanto o marido, mas principalmente a esposa precisa é que nós sejamos verdadeiros. Ela vai lidar muito melhor, mesmo que a verdade seja uma bomba, do que depois ela descobrir uma mentira. O marido também precisa que a esposa seja verdadeira. Né? Outra coisa que o marido precisa é uma necessidade, como a Patrícia falou, sexo. Então, agora como material extra, né, a gente vai falar sobre sexo no casamento, né? Tem muita pergunta e a gente vai tentar aqui resumir bem rapidinho para vocês com algumas perguntas que eu acho que é bem comum aí para todo mundo, né? Primeiro, fala pra gente qual a função do casamento além da consumação. O sexo no casamento, né, além da consumação, o sexo, graças a Deus, ele não é só para procriação. O sexo é para prazer. Mas o sexo, além de ser para prazer, ele vai tornar o casal mais unido, vai deixar o casal mais confidente um para com o outro. O sexo, eu gosto de dizer, o sexo ele não é a cereja do bolo, ele é a farinha do bolo. Porque bolo bom só é feito com farinha de trigo mesmo. Tem bolo fitness, mas o bom mesmo é com farinha de trigo. Então, o sexo foi algo criado por Deus, idealizado por Deus. O mundo deturpou o sexo. Mas o sexo dentro do casamento é algo maravilhoso, prazeroso e nós devemos investir nisso. Aquilo que você entende que é importante, você vai investir tempo. Então, o sexo é sim algo importante e precioso demais dentro do casamento. Isso mesmo. Eu aconselho você a ler Cantares na Bíblia, que você vai pegar alguns conselhos, né? Salomão era o homem mais sábio e ele colocou ali conselhos sobre sexo que você precisa dar uma leiturazinha ali e usufruir daquilo, tá certo? Porque sexo é uma bênção mesmo. Então vamos lá, primeira pergunta. Não sinto mais atração pelo meu cônjuge, né? Como só faço sexo para satisfazê-lo? O que é que eu faço? Então, a palavra até nos instrui, né? Que sexo, ele não é para ser feito por obrigação, mas é uma obrigação do casamento, né?
e nós precisamos pagar aquilo que deve. Mas deixa eu te dizer, você não vai pagar algo que você está achando ruim, né? Então você precisa entender por que você está achando ruim, por que você não está tendo prazer, né? Então procura saber isso. Será que é alguma coisa que você não está gostando? Então a melhor coisa, amados, é vocês conversarem. Ah, não queria conversar isso com ele não, mas precisa, né? Nós precisamos ter intimidade para conversar sobre isso também. Então conversa, diz o que gosta, o que não gosta, abre o coração mesmo para dizer, ó, não tô afim, não tô muito atraída. E aí os dois juntos vão resolver essa situação. Mas você precisa sim se sentir atraída pelo seu marido e seu marido atraído por você, né? Então não deixa não, isso às vezes são coisas, ó, da nossa cabeça, né? Mas coloca aí um esforçozinho, né? E vai dar tudo certo. Próxima. Meu marido é ignorante, não tem carinho na hora de namorar. Já conversamos, mas nada melhora. Oração vai fazer com que melhore. Tem que conversar, gente. Tem que conversar de novo, falar direitinho. Aconselho a você, pega aí essas lives, né, de Ju, bota ele para ouvir, para ele ir aprendendo aí mais da palavra, bota para ler a palavra que as coisas vão acontecer. Até porque nós, maridos, precisamos entender que o nosso papel é satisfazer primeiramente a nossa esposa. Então, nós precisamos entender que a esposa vai ser satisfeita com carinho, né, o marido promovendo durante o ato sexual até que ela atinja o orgasmo. Então, vai conversando, né, ora mesmo sobre essas coisas. Não é pecado orar sobre sexo, ora sobre a sua vida sexual e tenta expor o seu marido a esse ambiente mesmo de instrução para a vida dele. Ótimo. Minha esposa não se arruma mais para namorar. O que é que eu faço para dizer a ela sem constrangê-la? Invista nela. Dê perfume, né? Compre uma lingerie para ela, né? Diz, amor, vamos tomar um banho que hoje à noite vai ser maravilhosa. Eu vou ali me produzir, tu também vai. E assim, deixa eu te falar, eu falei em tom de brincadeira, de um tom animado, mas é algo sério mesmo. Você pode promover coisas, presentear ela, investir na vida dela e depois você pode sim conversar com ela. Disse, olha, eu acho que você podia, né, nessa área aqui melhorar um pouco. É sempre bom, Deus nos dá sabedoria. Senta, a gente gosta de fazer conferência. Às vezes a gente sai para um lugar para comer fora e aí a gente pergunta o que um pode melhorar. E aí você pode ser o primeiro. Amor, onde você acha que eu preciso melhorar? Ela vai te dizer. E aí quando ela te diz, ela já deu a chance de você dizer o que ela precisa melhorar também. Mas usa de sabedoria, mas investe mesmo. Dá perfume, lingerie, olhinho. Tem